Entenda como proteger e otimizar a sua usinagem usando o software VeriCut no programa de hoje do Infometal. É isso aí, amigos da usinagem da conformação de metais, começando mais um Banner Infometal. Eu estou aqui com o Ângelo Menaldo, ele é responsável pelo sucesso do cliente da VeriCut. É isso mesmo, né, isso aí. Ângelo? Ângelo, obrigado pela participação e eu queria que você começasse explicando um pouquinho o que é a VeriCut para quem está assistindo a gente. Tá bom. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, o Ricardo por estar participando aqui da Banner Infometal, poder levar para as pessoas, né, um pouco mais do que é. Já participaram lá nos primórdios lá, mas acho que o pessoal nem acha mais esse vídeo, tá lá atrás. Tem alguns anos aí, né, que participou. Bom, primeiramente a VeriCut a empresa chama-se VeriCut, né, antiga CGTech. A gente mudou o nome da empresa, ela era CGTech, agora como as pessoas conhecem o software VeriCut, colocaram o nome da empresa agora como VeriCut. Então agora é a VeriCut, né, que é a empresa, e o software é o VeriCut. Beleza. O nosso software ele é utilizado nas indústrias para poder validar o processo de manufatura antes de acontecer na máquina real. Então você consegue prever colisões, invasão, fim de curso, tudo para uma máquina CNC antes de acontecer no chão de fábrica. Entendi, mas isso você faz durante o processo de usinagem ou você faz na sala da engenharia ali? Antes do processo de usinagem, na sala da engenharia. Na sala da engenharia. Primeiro você tem o CAD, que é onde você faz os desenhos, né? Desenha no software. Não é o de vocês, não é CAD. A gente não é CAD. Depois tem o software CAM, que você cria a programação CNC. E aí vem o CAV, que é onde se engloba o VeriCut. Então você tem CAD, CAM e CAV. O CAV vem depois do que o CAM fez, para você poder validar esse processo de manufatura. Isso é para saber se os caras lembraram de tudo, vocês não esqueceram nada, não esqueceram um grampo, exatamente. Um parafuso. Aí a ferramenta vai fazer uma movimentação numa mesa e pega na mesa a ferramenta e quebra a ferramenta. Ou na hora que está usinando, você esqueceu de ligar o óleo, por exemplo, começou a cortar o material e aí o óleo não está ligado. E aí ele dá esses alertas, né? E esse tipo de software, ele é melhor para, por exemplo, para peças, vamos dizer, com baixa produção, alta produção, ferramentas? Tem alguma indicação ou serve para qualquer tipo de processo? Pode usar para qualquer tipo de processo. Hoje nós estamos mais na área aeroespacial e óleo e gás, mas serve em qualquer tipo de processo que você pode utilizar ele. A ideia é você proteger a máquina CNC de um dano custoso, de uma colisão, de uma invasão, né? Ou quebrar uma ferramenta. Então você vai ter todo o seu processo antes e validado, né? Verificado antes de usinar. E como é que o software ele sabe que máquina que você está usando? Como é que ele sabe que aquela máquina pode colidir, outra máquina não? Perfeito. Como é que ele tem essa... Perfeito. A gente cria a máquina virtual. Então a gente pega a máquina real de vocês, do fabricante, né? Pega os modelos 3D e aí cria toda essa cinemática virtual dentro do software. E aí a gente pega informações de dentro do controlador. Então você vai num Siemens, por exemplo, extrai informações de dentro do Siemens, do Fanuc e coloca dentro do VeriCut. Através de variáveis, enfim, de análises, né? Que você constrói toda a lógica dentro do software. E a ideia é você simular o controlador. Mas vocês já devem ter vários modelos de máquina que já estão lá, né? As máquinas construídas. Que aí o cara comprou a máquina, você vai verificar se você já tem, a máquina já tem uma máquina virtual ali, né? Mas a ideia é que a gente construa a máquina conforme é no chão de fábrica. Então, mesmo que nós tenhamos os modelos, não quer dizer que aquela máquina é igual a daquele cliente. Então, a gente constrói faz um trabalho personalizado para cada cliente. Então, a gente constrói um modelo 3D exatamente como é a máquina no chão de fábrica daquele cliente. Por exemplo, o spindle pode ser maior do que uma outra que eu tenha padrão. Então eu tenho que desenhar o spindle. Tem um acessório, tem alguma coisa diferente. Uma função diferente, ou a mesa pode ser maior ou menor. Então a gente constrói, é fidedigno. É igualzinho que está no chão de fábrica. E aí, o que eu entendi, então, por exemplo, você tem lá, você fez lá o seu programa, e aí o software ele vai simular desde a usinagem, desde o bloco do blank inicial, né? Do bloco inicial. Do bloco padrão, e aí ele vai simular exatamente como a máquina faria. Exatamente. Pode ser até no mesmo tempo da máquina, ou acelerado, ou não. Você falou um pouco de tempo, né? Então no VeriCut a gente tem informações que a gente consegue colocar a aceleração e desaceleração de cada eixo da máquina. Então isso traz o tempo real da peça.
Então é muito próximo do tempo que vai acontecer na usinagem. Então a gente calcula 5% aí. A margem de erro. A margem de erro, porque não está conectado online, é um software offline. Então você tem esse 5% de variação. Mas o tempo geralmente bate com o que está lá na máquina. Então aí você imagina que o cara colocou lá um bloco, ele é um bloco alto, aí a ferramenta sei lá, tem uma altura menor que a do bloco, ele vai cavando uma cavidade, ele esqueceu de considerar, ele vai afundando, dá uma porrada com o vai spin. aparecer a mensagem da colisão. É isso que ele evita. Ele vai evitar isso daí. Não só evita colisão, invasão, quebra de ferramenta, como você pode otimizar o código NC também. Então, essa aí ia ser a minha pergunta. Ele só faz isso ou ele também ajuda a otimizar? Melhorar a programação? Sim. Todas as pessoas pensam que o Vericut é só colisão, invasão, fim de curso de máquina, né? A maioria das pessoas que conhecem o Vericut sabe que não é só isso. Dentro do Vericut você tem um módulo de otimizador. Então, quando você adquire o software, você pode optar por esse módulo de otimização. A otimização do Vericut se chama Force. O Force ele atua nos esforços de corte da ferramenta. Então, quando você começa a usinar, ele vai otimizar aquele código, mantendo o avanço constante, né, uma velocidade de avanço constante. Você consegue analisar força do spindle, consegue analisar espessura média do cavaco. Então, tudo isso você consegue trabalhar dentro do módulo Force. E você tem um número, não sei, se não tiver não tem problema, tá? Mas se você consegue me dizer, sei lá, um programa, uma ferramenta, uma peça aeroespacial feito numa máquina 5 eixos, sem usar esse software que otimiza o programa e com o programa. Quanto que tem de ganho? Assim, quanto que você consegue dar de ganho ou de melhora de performance para o usuário? Em média, a gente tem feito vários trabalhos no Brasil também, né? A gente tem clientes no Brasil que usa esse módulo Force, e em média 15% a 25% de ganho. 25% de ganho? Até porque você vai manter a espessura do cavaco sempre constante e você vai conseguir analisar os esforços que a ferramenta tem em relação àquele material que está usinando. Então, se eu estou usinando um titânio, por exemplo, ele vai calcular as forças da ferramenta baseada naquele material titânio. O Force ele foi um estudo que foi feito há muitos anos e é feito com... A gente pega realmente o material, coloca numa máquina real, extrai as informações do titânio, por exemplo, que usinou. Então a gente usina aquele material, pega aquelas informações e coloca dentro do software. Entendi. Isso. Então quando você olha dentro do Vericut e vê um titânio com 30 ROC-OC, é um titânio. E essa vantagem, né, esse ganho, eu entendo que aparece mais na usinagem, menos numa ferramentaria, por exemplo, ou não, também tem ganho na ferramentaria? Tem também. Existe ganho só de performance de tempo ou existe ganho de melhorar acabamento, essas coisas assim? Você tem ganho de performance de tempo, melhora o acabamento, economia de energia, porque você vai ter menos trabalho do spindle, né, e menos esforço da máquina, então você economiza energia. E reduz o tempo de usinagem também, né? Então, isso é usinagens e ferramentarias. E o que eu queria saber agora é o tipo de máquina, porque eu imagino que isso não seja para qualquer tipo de máquina, né? Deve ter, então, é mais para máquinas 5 eixos, máquinas grandes. Né? Hoje a gente está atingindo vários mercados de 3 eixos. O Vericut ele funciona desde 2 eixos e meio, torno, simples, até máquinas complexas, 5 eixos, até mais eixos, tá? O valor do software muda quando a máquina muda é mais de simples? acordo com os módulos que tem, sim. Entendi. Ele é modular, né? Então você tem um módulo padrão que a gente chama de Verification, que é um módulo para máquinas 3 eixos, né? Acima de 4 eixos entra o multi-eixos, que a gente chama de multi-axis, aí é acima de 4 eixos. E aí esses módulos vai de acordo com o que a máquina que você tem, que você está utilizando no chão de fábrica. E esse otimizador ele pode ser também comercializado. A gente tem um software standalone que chama Vericut Optimizer e ele pode ser comercializado para empresas que têm aquele software que garante, por exemplo, eu tenho um software CAN que ele me garante minha invasão, minha colisão, ele garante aquele problema que eu teria. Então eu posso utilizar o Optimizer para otimizar esse programa do cliente. Por exemplo, tem um software CAN e ele me garante que eu não vou ter nenhum problema de colisão. Aí eu consigo utilizar o Vericut Optimizer, que é um software separado do Vericut. Separado para melhorar, a performance da máquina. Muito legal. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que tem mais alguma coisa que você queria falar.
A gente é parceiro dos maiores software scans do mercado, né? Então, justamente porque o CAN, ele cria o programa e a gente tem as interfaces que conecta o CAN com o Vericut. Então, certo. O cliente tem um software, depende de qualquer marca de software CAN, e aí é criado uma interface entre o Vericut e esse CAN. Então, você não perde tempo para poder levar os arquivos para dentro do Vericut. A ideia é você ganhar tempo. Então, eu tô lá, fiz o meu processo, fiz o meu desenho CAD, fiz o meu software CAN, minha programação já tá tudo CAN. lá. A interface é um link que você tem, você clica nesse plugin e ele leva todos esses arquivos para dentro do Vericut. E para quem quiser, lembrei a pergunta que eu tinha esquecido, ó. E para quem quiser fazer um teste, por exemplo, vocês conseguem fazer um teste para a pessoa conseguir? Porque às vezes a pessoa está assistindo a gente aqui e acha, isso aí não funciona, sim. Não vou gastar meu dinheiro com um negócio desse. Como é que o cara perde como é que ele perde o preconceito? Tem algum teste, alguma Tem, a gente pode fazer um estudo, a gente pode ir na empresa, o cliente quer conhecer mais sobre o Vericut, se funciona. A gente pode fazer um estudo, ir lá, pegar uma peça do cliente, ou até mesmo o Force, a gente pode otimizar um código daquele cliente que quer ver aquilo no chão de fábrica. A gente tem feito isso muito no Brasil, né? Muitos clientes falam, mas será que isso funciona? Aí a gente vai lá na empresa, faz o teste e mostra a economia do tempo, né? Muitas vezes de ferramenta, ou até no tempo de usinagem, e é possível fazer esse teste. Uma licença para o cliente, ele precisa ter o conhecimento do software. Então, para a gente fornecer uma licença demo, por exemplo, ele precisaria ter um treinamento com a gente e nós precisaríamos pelo menos ter uma máquina virtual dele, porque é um trabalho personalizado. O cliente tem que ter a máquina fidedigna, igual está no software, igual está no chão de fábrica. É 100% igual. Não pode ter nenhuma variação de Nenhuma variação, porque senão a simulação vai dar errado. Vai dar errado. A ideia não é acontecer isso. Eu acho que deu para entender aí. Eu acho que o pessoal entendeu. Eu entendi pelo menos, né? Queria te agradecer aí pela participação. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais um Infometal. Até a próxima. Valeu. Obrigado.